Tá vendo aquele buraco escuro ali? Ali é uma nascente. Tá vendo aquela montanha enorme? Aquela face escura dela também, que assim é outra nascente, dentro da minha propriedade. Para trás do morro tem outra nascente. Então eu tenho 3 riachos dentro daquele sítio lá, tem o córrego que passa lá atrás. Todos eles são nascentes do Jaguari. A água que vem lá de cima da nossa matinha, ela corre como um riachinho, vai recebendo outras aguinhas e ela se junta aqui embaixo e segue para a represa Jaguari, que é um dos braços do sistema Cantareira, né? Aqui é um pouquinho onde a gente sente a produção de água do nosso Ribeirão Quatro Cantos, que começa aí um pouquinho abaixo da Vila Quatro Cantos, e é um braço que deságua no Rio Cachoeira e, consequentemente, o Rio Cachoeira, que corta a nossa cidade, deságua no Atibaia, do Atibaia no Piracicaba e assim por diante. Com isso, a gente beneficia com o nosso trabalho mais de 9 milhões de pessoas. Fazem 5 anos que nós estamos aqui no sítio e quando a gente chegou não tinha nada, né? Era um pasto degradado e a mata, ela estava ainda sendo pisoteada pelo gado das propriedades vizinhas. O que motivou a gente deixar essa área foi olhar em volta. A gente viu na década de 80, 90 e no início de 2000 um avanço muito grande da agricultura, principalmente a batata. Então, o uso massivo de fertilizantes, aração da terra de forma intensa, revolvimento da terra. Então, a gente viu muita degradação, muito bicho morto e a gente viu que não era isso, sabe? E essa foi uma terra muito desgastada, como no Brasil todo, né? Assim, foi muito explorada, seja com o café, com a cana-de-açúcar, sempre monoculturas, né? E agora, mais recentemente, o gado, o eucalipto. Então, quando a gente chegou aqui, o primeiro impulso que nós tivemos foi de começar a regenerar o solo. E a agricultura orgânica que a gente já praticava, trouxe para a gente ferramentas para a gente justamente trabalhar o cultivo de alimentos de forma a respeitar essa natureza. Então, todos os resíduos que a gente usa aqui no sítio voltam para a terra. Então, ó, o pó de café, o pó vai para a terra, volta como adubo, né? Ó, o café saiu daqui, ó. Esse é um café. Esse é o café Mundo Novo. A gente colhe ele assim em cereja, docinho. Uma delícia. Tudo começa assim. Isso. Aí, vocês. A gente tem uma proposta camponesa. A gente está dentro de um sistema participativo, organizado politicamente para pequenos agricultores com uma proposta bem ética, bem definida, que se chama agroecologia e agricultura familiar. Sustentar uma família de 4 pessoas num ambiente rural é difícil, só que é o que a gente queria fazer, é o que a gente acredita que seja a coisa certa, porque sempre que eu fico vendo nos noticiários as coisas, a quantidade de agrotóxicos, as nascentes todas contaminadas, a vida na cidade, eu não me arrependo. Eu acho que a gente tomou a decisão certa na hora certa. Então agora a gente só precisa conseguir ampliar um pouco mais isso aqui para englobar mais pessoas, porque a nossa ideia é não fazer isso sozinho. Nós somos artistas agricultores. A gente não tinha recursos para colocar aqui no sítio. E a gente começou a se questionar. Será que a gente vai dar conta de ter um sítio? Com a responsabilidade que a gente sabe que é ter uma terra para cultivar, a gente precisa cultivar essa terra. E nós fomos num curso do IP. E quando nós falamos da nossa vontade, da nossa dificuldade, falando que nossa preocupação era de
conservação, era de regeneração, dentro das bandeiras mesmo da agroecologia e tudo mais. Aí vieram as mudas para a gente implementar o SAF de árvores nativas frutíferas e de serviço também, né? As pioneiras. A gente tem uma área que a gente faz como extrativismo, porque as espécies são nativas, então a gente precisa respeitar alguns parâmetros de extrativismo sustentável. Como a gente está certificando, para certificar você tem regras muito estritas, e a certificação é participativa. Então a primeira delas é que você não pode infringir nenhuma lei ambiental. Então a gente segue as coisas bem estritamente. Aqui não entra adubo químico, de síntese química, e agrotóxico não precisa nem falar. Então a gente tenta levar tudo certinho aqui. Hoje aqui a gente tem uma integração agroecológica entre animais e plantas, então a gente chama isso de ecossistema cultivado. A nossa ideia é que tudo esteja integrado com tudo e que tudo tenha serviço ecológico. Por exemplo, o café vai entrar agora numa integração junto com as cabras, para o fertilizante, né? A lenha que a gente queima para fazer os doces de leite de cabra, a gente usa como componente do fertilizante. A mata também é importante nisso e a gente usa as abelhas vão polinizar o café agora. Ei, ei! Ei! Na verdade, o gado pra gente aqui, ele também está nesse processo de regeneração do sistema. No nosso caso, a agricultura orgânica, ele tem o efeito de justamente o esterco dele, tudo servir para recompor o solo. E um primeiro trabalho que foi feito foi de transformar o nosso pasto em 20 piquetes. Ao invés de deixar o gado andando indiscriminadamente e ele pisoteando a pastagem, a gente controla um pouco mais essa comida. A gente vai colocar mais vegetação nesse pasto, inclusive com frutas, por exemplo, goiaba, feijão guandu, várias plantas que podem também, além de regenerar o solo, vão ajudar na alimentação desse gado e vão contribuir para que também a rotina nossa seja um pouco mais efetiva. O conceito de solo, ele não pode ser aplicado a algo morto, porque solo não é só um suporte, que nem na agricultura industrial, o solo é um suporte, aqui não. Aqui o solo é um mega-organismo. Então isso aqui é uma coisa que está em construção. Você tem aqui fungo, você tem aqui bactérias provavelmente, leveduras provavelmente, microrrizas. Então é uma coisa que a gente constrói e a floresta ajuda, é um manejo. Essa é uma das plantas do Café Mundo Novo, que a gente está cultivando aqui no sistema agroflorestal. E uma das alegrias que nós temos, é que esse café, ele está num solo já em um processo intenso de regeneração. Isso aqui era um pasto batido, que só tinha braquiária e solo super adensado. Hoje, a gente tem, graças ao trabalho realizado, a gente tem micro-organismos, tem um solo super fértil, cheio de um cheiro maravilhoso. Isso pra gente é uma conquista fundamental, né? Que vai resultar em um café de qualidade, muitas plantas. Mas em primeiro lugar tá regenerando um solo que um dia foi Mata Atlântica e ficou muito degradado depois.
Nós temos uma diversidade muito maior de árvores na nossa mata. A gente implementou a agrofloresta. Meu filho, né, que é observador de aves, começou a observar as aves aqui do sítio. E a gente, a partir da observação de aves, começou de fato a entender o que estava mudando no sítio. Porque a diversidade das aves mostra pra gente que a gente está cuidando bem da nossa mata. Com o reflorestamento aqui, a gente percebe que a gente está dando mais casa para bichos diferentes. Ou seja, conforme a mata vai crescendo e vai revigorando, alguns não se caracterizam mais com esse lugar. Só assim tem um monte, porque tem muito pasto sujo. Agora, Juriti, por exemplo, não tem quase. E aqui a gente está tendo o Juriti, por causa da mata estar se revigorando. Ó, vou tentar o João Butina aqui, vamos ver. O João Butina, se ele aparecer, ele vai aparecer aqui, ó, no brejo mesmo. O nome dele, como fala, João Butina do Brejo. Então, se você conhece um pássaro, se você sabe o que ele está fazendo naquele lugar, você consegue prever quando ele vai estar de novo. Agora, por exemplo, ela está chamando só pássaro de água. A gente está em um brejo. Tem um brejo e tem uma cachoeirinha que desce para cá e aqui tem um riozinho que vai lá até encontrar a represa. A quantidade de pássaro que a gente vê aqui só é possível, literalmente só é possível por causa dessa aguadinha, que é uma nascente que tem lá em cima, que desce aqui. Alguns lugares a gente via que já tinha passado água, mas a gente nunca tinha visto correr. Aí a gente começou a colocar mudas, sementes, enfim, em volta. E enriquecer aqueles lugares. E hoje a gente está conseguindo deixar o solo mais úmido por mais tempo e aí a água está brotando, é o que a gente está vendo aqui. Aqui eu tinha uns 30 metros quadrados de preservação, o resto era tudo pastagem. O que a gente fez aqui foi ampliar a preservação. Por quê? Porque aqui é o coração do sítio. Aqui é o tesouro nosso, está aqui. Mas esse sítio, quando foi adquirido pelo meu pai, em 79, ou seja, um ano antes de eu nascer, ele era um lugar que era feita a plantação de batata. Então ele era desmatado da margem do rio Jaguari, que fica para cá, até a estrada que fica para cá. Quando meu pai adquiriu, ele já deixou recompor essa nascente que está atrás de nós aqui, que foi a primeira que serve a nossa casa desde que eu nasci. Depois, no final dos 80, início de 90, eu e minha irmã conseguimos convencer ele de restaurar a maior parte do sítio, que hoje é 70% mata. Com essa mata vieram junto duas nascentes que antes não é que não tinha, que não aflorava. A mata, além de captar água, além de filtrar água, além de produzir solo, além de melhorar o microclima, além de trazer os animais, e assim aumentou a produção de todos os itens que já tinham e dos que a gente ainda colocou. Nossa, é a estratégia que a gente estava esperando, assim, né? Ter a cultura, né? As culturas mais arbustivas, de menor porte, e as arbóreas que vão estar fazendo isso, né? Tanto a araucária no fornecimento de pinhão quanto tomate, aí entrando com esse fornecimento de folhas e tal. E as abelhas integrando tudo, né? Juntando todo mundo. Então, isso aqui é a integração, né? Eu consegui utilizar o espaço florestal de uma maneira que ele se mantém. Ele mantém esses serviços que ele já presta, né? Os serviços ecossistêmicos e mais o serviço de produção, né? Que aí entra o social fortíssimo. E visto, assim, a região, né? Com a agricultura convencional, morro acima ali de hortaliças e tal. Então, pensando na posição que a gente está,
dentro do sistema Cantareira, ter uma agricultura convencional dessa que não favorece nada a infiltração é desesperador, né? Ao passo que ter isso aqui é o que vai garantir o abastecimento do Cantareira, né? Tá na moda falar agroflorestal, mas eu prefiro falar agroecologia, porque inclui as pessoas. Inclui o homem, né? Porque ecologia inclui a gente. E aí o nosso menino, hoje com 15 anos, ele tá assim, olhando para o sítio de uma outra forma. Ele olhar para a terra e valorizar a terra e se identificar com o que a gente faz, para mim assim, me dá ainda mais coragem, sabe, de fazer tudo o que a gente faz todos os dias, porque não é pouco trabalho, né? Esse trabalho, ele envolve a comunidade toda. Por isso que um dos desafios é que os produtores mais antigos, que já estão aqui há muito tempo, também se convençam desse trabalho de conservação, porque um sítio pequeno como o nosso não faz muita coisa, né? Isso precisa ser muitos hectares para mudar o clima, para transformar essa bacia, para transformar o bioma, né?